Aqui no canal Prédios FC para falar de Augusto Melo, candidato da oposição à presidência do Corinthians. Ele concedeu uma entrevista exclusiva à Rádio Bandeirantes, para mim, para o João Paulo Capelanes e para o repórter Pedro Ramiro, sobre as acusações do presidente Duílio Monteiro Alves, uma sabatina com 6 jornalistas, a respeito de denúncias, agressões e acusações do candidato a uma mulher, recentemente, num áudio que ficou comprovado que a voz era de Augusto Melo. Ele se defendeu e falou na Rádio Bandeirantes a respeito desse assunto e também de outras questões relativas às suas ideias e aos seus planos, caso ele seja eleito presidente do Corinthians. Vamos ouvir Augusto Melo em entrevista exclusiva à Rádio Bandeirantes. Fala, Plécio, é um prazer, cara. Para vocês sempre estou aqui à disposição. Obrigado aí. Bom, a gente gostaria da tua posição pelo que o Duílio disse hoje na sabatina com os 6 jornalistas presentes, principalmente divulgando áudios teus e te acusando aí de ser machista e tal, e outros adjetivos. É o que eles estão acostumados a fazer, né? Tentando nos intimidar toda vez com as mesmas coisas, né? Não conseguiram em nenhum momento, e hoje eu pensei que era um debate e iam me convidar, mas não me convidaram, né? Fizeram um debate só entre eles, tentando me acusar e fazendo campanha para o candidato dele, né? É um absurdo, cara. Quanto a isso eu estou tranquilo. Em termos de racista, eles mesmos picharam o próprio patrimônio do clube, né? A que ponto eles chegam? Até em pichar o patrimônio, né? Prejudicar o seu patrimônio, enfim. Teve isso. Agora, engraçado, quando ele me acusa de que isso já está tudo certo, isso foi uma fita, a voz é minha, nunca neguei isso, que eu sempre falei que é uma fita editada, né? Que é uma denúncia que não foi a denúncia da pessoa, é uma denúncia dentre eles. Inclusive o vereador foi flagrado falando que tinha que me convocar até o dia 25, quer dizer, ele é vice-candidato a presidente pela situação. Então, estão em coisas absurdas. Ao invés do presidente me atacar como racista, ele deveria cobrar o candidato dele, que é presidente da ética, que teve um flagra de um conselheiro chamando um candidato ao conselho de racismo, né? E fora isso também o mesmo conselheiro ameaçou dar um murro na boca de uma conselheira, o mesmo conselheiro disse que o lugar de mulher era na beira de um tanque. Enfim, eles tentam usar de tudo, né, cara? E é um absurdo o que ele fez hoje, usando a máquina para isso. É a cara, o Duílio é um derrotado, é a cara dele, é o pior presidente da história e ele tem que usar alguma coisa para nos atacar mesmo. O Augusto, um abraço para você, o Capelanes, boa noite, obrigado por nos atender mais uma vez. O Augusto, eu tô com a notícia do All Sport aqui aberta e aí é o seguinte, claro que você sabe que há uma repercussão muito grande em rede social e esse áudio que o Duílio acabou divulgando, ele já é um áudio público há muito tempo, mas ele usou a sabatina para acabar colocando lá no microfone dele e repercutir e acaba repercutindo muito. Para quem tá perdido, eu abro a notícia do All Sport aqui e aí tá escrito o seguinte, a coluna teve acesso à perícia e também aos áudios que teriam sido gravados por volta de 2018, quando Augusto Melo estava no União Barbarense, time do interior paulista. Em um deles, ele chama uma cozinheira do clube de gorda e negrona. Em outro, diz que quem assiste futebol são os homens, após dizer que homem que paga o plano de saúde de supostamente uma mulher não identificada. E aí o áudio basicamente diz o seguinte, quem paga o plano de saúde não é o marido ou o namorado, ou o pai ou o filho, sei lá, é homem que paga. Quem assiste futebol são os homens, diz Augusto Melo no áudio. É os de sempre, né? A gorda ali em cima, a negrona, a cozinheira, afirma. E isso aí foi parar também na Câmara Municipal de São Paulo, etc e tal. Na sua defesa, Augusto, eu sei que, mas é uma coisa de 2018, mas independentemente, olha o que aconteceu com o Cuca também. O negócio foi lá na década de 90 e estourou essa temporada pelo tamanho do Corinthians e a parte democrática que pede o interesse do clube. O que você tem a dizer em relação a esse áudio que acabou reverberando mais uma vez após a sabatina do Duílio de hoje? Inclusive, Capelani, tem até um vídeo dela, que é a forma que eu brincava com ela. E eu não chamo ela, não acuso ela, eu pergunto. Então está tendo uma má interpretação, que não tem um contexto. Então eu pergunto, eles editam. E eu nunca falei que não era minha voz, eu sempre falei que estava editado. Eles pegaram um pedaço para tentar manchar dessa forma. É o que eles costumam fazer sempre. Então é um absurdo que eles estão fazendo isso. Claro que eu não estou falando que é de 5 anos atrás, e ao contrário. Quando eu cheguei, espontaneamente, eu sempre falo com ela no meu message, sempre tivemos um carinho, porque é uma mulher que fazia para mim meu café, meu almoço, meu café da tarde, minha janta. Ainda até ela falava, quando você foi embora, eu estou deixando a janta pronta. Então, sabe, mas isso aí para mim é um absurdo, como eu falei, eles chegaram a pichar, eles usam de toda essa forma, agora eles não olham para o que eles falam. Isso é desespero, Capelão. Eles estão desesperados em todo sentido, porque eles sabem que hoje nós somos a única real chance de tirá-los do poder há 20 anos,
E eles, é aquela história, né? O clube para eles, o Corinthians, é uma necessidade para eles, né? Então, o presidente usando a máquina, mais uma vez, que é um absurdo, assim como eles estão usando o clube como obras eleitoreiras, eu estou tranquilo quanto a isso, Capelani. Por que você não processa eles então, Augusto? Porque se é uma brincadeira, você tem um envolvimento bacana com essas pessoas, sei lá, colocar o negócio na mesa mesmo e resolver. Vocês estão levando para uma esfera que não é real, entendeu? Tem pessoas que já estão sendo processadas contra isso. Inclusive, uma das pessoas já teve 4 audiências, não foi nenhuma. Numa delas mandou o pai, para você ter uma ideia. Não só criminalmente, mas indenizatoriamente também, por difamação. Essa outra pessoa que denuncia já foi preso 2 vezes por difamação, por calúnia. Está com a 3ª prisão decretada. Tem mais 2 no forno. Então, quer dizer, a Câmara deu credibilidade para um cara desse. Mas, enfim, com tantos problemas que nós estamos tendo aí, com falta de energia, que deu prejuízo, inclusive no meu comércio, deu prejuízo para todo mundo, a Câmara está preocupada em julgar, em intimar uma pessoa, no qual, antes da eleição, usando a máquina para esse tipo de coisa. Eu estou tranquilo quanto a isso, minha consciência é tranquila, quem nos conhece sabe. Inclusive, eu fiz uma representação no Ministério Público contra o vereador, que é um absurdo isso que ele está fazendo, né? Movi uma ação no Ministério Público, foi acatada, enfim. Deixa que os órgãos que cuidam disso resolvem. Eu estou tranquilo quanto a isso, Capelão. Augusto, o Romeu Tuma Júnior nos deu uma entrevista que uns 4 meses atrás aqui, ou 3 meses, quando ele saiu da comissão eleitoral. E aí foi um desabafo dele, e ele disse que a eleição do Corinthians é um caso de polícia. Eu acho que uma declaração dessas vinda de um conselheiro tão forte e de tanta representatividade quanto o Romeu Tuma Júnior era algo a ser estudado e investigado. Mas ninguém faz nada no Corinthians, né? Todo mundo põe para baixo do tapete. Então eu queria saber de você, a eleição do Corinthians hoje é um caso de polícia? Você e o André Negão, vocês hoje não têm a menor e a mínima tranquilidade para assumirem o clube, no clube, caso, evidentemente, um dos dois vá ganhar a eleição? Para você ver, né, Prédio? É uma pessoa que tem a vida nisso, é uma pessoa que a vida inteira viveu investigando. É um ex-delegado, se eu não me engano, foi secretário nacional de Justiça. Sim. Então é um cara que tem toda a propriedade para falar, né? Um cara que tem conhecimento próprio, tem causa própria. Então é aquilo que eu falei, para você ter uma ideia, eles já tentaram me intimidar de tudo quanto é maneira desde o começo da minha campanha. É uma campanha árdua de 6 anos, que a gente vem trabalhando dia e noite para o bem do Corinthians, com ameaça de morte, com estupro, com tráfico de menores, com droga, crime organizado, empresário de jogador. Eles já tentaram de tudo manchar minha imagem. Prova alguma coisa. A mesma coisa hoje ele falou que eu ganhei. Provam. Manda eles provar algumas coisas. Eles não provam, eles tentam me atacar de tudo quanto é forma. Aliás, o Corinthians hoje, novamente, literalmente nós estamos hoje envolvidos com a polícia. É um caso de polícia. Aliás, tem a listagem que vocês vão ver também, um absurdo se vocês prestarem atenção na listagem que saiu com direito a voto. Sócios que nunca teve um cadastro no Corinthians, mais de 260 sócios estão com direito a voto. Tem muitas outras coisas que nós estamos com empresas investigando para que a gente possa ter uma campanha limpa, porque graças a Deus nós vamos ter uma urna com credibilidade. Nós temos uma comissão eleitoral com credibilidade, pessoas que conhecem, pessoas técnicas. Quem não conhecia já saiu de lá. Aliás, se vocês forem ver, um candidato, um integrante da comissão eleitoral que tentou me tirar de tudo quanto é forma, tentou dar um golpe, ele mesmo foi retirado da comissão eleitoral. Para você ver que tudo que tentam contra nós, nós temos a vida limpa, a ficha limpa, a campanha limpa, e cada vez que eles tentam nos manchar, a gente cresce mais. Então estou tranquilo, ele sabe que o Augusto Melo hoje é a chance real de tirar esse grupo daí, como nós vamos tirar, é a chance real de mudar toda essa situação do Corinthians, porque é o que eu falei, esse presidente é o pior presidente da história, um presidente derrotado, que não está preocupado com o Corinthians. Nós estamos numa situação muito preocupante, e ele está preocupado em atacar um candidato a presidente do Corinthians, sendo que a obrigação dele era deixar um Corinthians melhor, seja para a situação ou oposição no próximo ano, para que a gente possa melhorar o Corinthians cada vez mais. Augusto, eu sei que, primeiro, boa noite para você. Eu sei que o discurso dos dois lados está uma guerra de discursos, para falar a verdade, né? E um deles hoje, o próprio presidente Duílio Monteiro Alves, diz o seguinte, abre aspas, ele promete tudo, mentiroso, 6 anos de campanha, aprendeu a mentir. Era roda gigante, virou uma arena coberta e paga. Como fazer proposta para o Bruno Henrique de 2 milhões? Ele está fazendo proposta. Fecha aspas, a declaração do presidente Duílio Monteiro Alves. Você está fazendo proposta para jogador? Desculpa, com quem eu estou falando? Com Pedro Ramiro. Ô Pedro, um prazer, obrigado.
Aliás, parabéns por hoje, hein? Se a imprensa tivesse repórteres como você sempre, que hoje todos que estavam lá, Marco Belo, todas as pessoas, a Lili, fantástica, que aliás ele fala em machismo, né? E ele foi o primeiro a não deixar a Lili falar, foi o primeiro a interrompê-la 3 vezes, um absurdo, né, que eles fazem. Depois eles tentam transferir para nós essa imagem, para você ver que isso já é praxe deles. Eu sou um cara visionário, Pedro, sou empreendedor, sou empresário, eu penso grande, ainda mais como uma marca do tamanho do Corinthians. Se eu não faço projeto, o Augusto não tem projeto. Se eu faço projeto, o cara está prometendo muito. São projetos todos viáveis, são projetos no qual nós já estamos trabalhando em prol disso, são projetos que essa marca, ela te dá toda a viabilidade possível. Vou te provar uma delas, a própria Roda Gigante, o nosso projeto está no Vila Lobos, com uma receita de mais de 200 milhões de reais por ano. Você imagina essa Roda Gigante dentro do Corinthians. Que eles tentaram manchar isso, né, pelo problema de eleição, e fizeram uma tirolesa dentro da nossa arena ridícula. Então, para você ver, o Corinthians, pelo tamanho da sua marca, pela capacidade, pela torcida que ele tem, ele pode projetar qualquer coisa que é viável, é concreta. Não tenho medo disso. E eu penso do tamanho da marca, eu penso grande do tamanho do Corinthians. Eu sou empreendedor e eu quero o bem do Corinthians. E outra, eu nunca disse que ia cobrir a arena, eu sempre disse que o meu sonho de consumo, porque eu sou torcedor, eu vivo na arquibancada, eu conheço a logística do torcedor, por isso eu quero aumentar a nossa arena. Quero aumentar a nossa arena porque eletizar o Corinthians, tirar o povo de dentro da nossa arena. Hoje, se nós tivéssemos uma arena de 100 mil lugares, ela lotaria, porque eu vou dar credibilidade para essa marca, buscar receita de CNPJ, não sangrar os nossos torcedores, tirar a receita do CPF, que é isso que eles fazem. Porque eles não têm mais credibilidade no mercado, eles estão com o nome queimado, eles não têm mais receitas pontuais. O que eles fazem? Aumentar estacionamento, aumentar ingresso, sangrar o nosso torcedor. Então isso tem que acabar. O Corinthians precisa de um gestor de verdade, o Corinthians precisa de pessoas profissionais, técnicas, para tirar dessa situação. Augusto. E esse projeto é sem gastar um real. O Corinthians não gastará R$1. Isso será por trocas de propriedade. Porque a marca, ela te dá o retorno. A visibilidade do Corinthians é muito grande. Augusto, em cima dessas questões do futebol, você está querendo contratar o Di Maria e você fechou com o Rodrigo Caetano? Fleto, diferente desse presidente... Não, porque querer eu acho que não tem problema nenhum. Eu também quero o Messi. A pergunta tem que ser feita. Eu quero o Messi, eu quero o Cristiano Ronaldo, eu quero... Não, mas assim, você está contratando e está prometendo contratar o Di Maria? A pergunta é direta. É outra mentira desse presidente. Mais uma vez, é mais uma mentira. Quero que ele prove se eu conversei com o Bruno Henrique, eu quero que ele prove se eu fiz proposta. Primeiro, eu tenho responsabilidade, eu tenho caráter, tenho dignidade. Eu jamais faria uma proposta para um jogador ou para um dirigente sem ser presidente. Eu posso sim, que é o que eu estou fazendo, diferente desse presidente. Eu estou monitorando todos os atletas. Estou monitorando não só brasileiro, como sul-americano. Monitorar uma coisa que depois nós vamos chegar para quem é treinador e apresentar os nomes que nós temos e um projeto. Ele vai indicar quem são as peças que interessam para esse planejamento de 3 anos. Então é um absurdo que esses caras... Isso eles jogam no ar e você tem que se defender. Eles jogam você... Só que ao contrário do que ele está fazendo, eu estou trabalhando sim para o Corinthians, estou monitorando coisa que era obrigação dele. A obrigação dele era montar o time. Porque nós temos... Ele disse que a terceira receita do país, a terceira folha salarial do país, mas eu acredito que deva ser a segunda. Então nós temos já uma grande receita para montar um grande time. Se nós temos a segunda ou a terceira folha salarial, nós deveríamos ter pelo menos o segundo ou terceiro melhor time do país. Coisa que esse presidente, ao invés de estar falando das pessoas, porque é ele que está no cargo, ele deveria, sim, fazer essas contratações. Porque ele está vendendo nossas joias de base, que poderia sair com um grande preço, ele está vendendo barato e não está repondo ninguém. Aliás, ele contratou 5 treinadores que ninguém faz esse milagre, porque o último treinador que ele mandou embora numa época errada, o último jogador que nós tínhamos que mandou numa véspera de um jogo importante, que valeria mais de 30 milhões e um título para nós que seria muito importante, ele liberou todo mundo e não pensou no Corinthians, não pensou no torcedor que está sofrendo. Então, ao contrário dele, eu estou sim, monitorando, eu estou sim trabalhando em prol do Corinthians para que em 2024 a gente tenha um time para ganhar tudo e voltar a ser protagonista. Você está bem assessorado, porque você não respondeu a pergunta. O Rodrigo Caetano está contratado ou não está contratado? Não. Não está contratado. Depois que começaram a falar isso, eu fui
monitorar, ele tem contrato, ele está bem empregado, assim como criticaram na época que eu falei que não trabalharia com o Mano, na época que nós montamos o projeto, ele estava empregado também no Internacional, e eu nunca disse que eu não trabalharia com o Mano. Quem disse que não trabalharia com o Mano, que não entraria no Corinthians na gestão dele, chama-se Duílio Monteiro Alves, não o Augusto Melo. Ao contrário, o Mano é um bom treinador, tem uma história, sabe montar time. Mas não é teu favorito, né, Augusto? Quem? Mano. Não estava no nosso planejamento, Pedro. Não estaria no nosso planejamento. Mas hoje, como fizeram um contrato com ele, coisa que durante esse mandato todo não fizeram um contrato acima de 1 ano e meio, o último foi o Silvinho, coisa que o Flamengo contratou um dos melhores treinadores do país, fez um contrato só de 1 ano, então o erro é da forma que foi contratado. Contrato humano para 1 ano, ao ano que vem a gente faz um trabalho com ele, se ele fizer um bom trabalho a gente dá sequência, porque nós não queremos contratar um treinador para daqui a 1 ano mandar embora. Eu quero contratar um treinador para que ele termine o mandato comigo. E aí nós vamos estar apresentando um projeto para ele, para dar sequência nos 3 anos de trabalho. Ô Augusto, eu só uma última para poder fechar. Não quero te colocar em maus lençóis aqui, mas é uma curiosidade. Você já chegou a falar, e agora nessa última resposta em relação ao Mano Menezes, que não é o seu nome favorito e tal, mas em nenhum momento falou que não trabalhara com ele. Nunca, porque é um bom treinador. Perfeito, perfeito. Mas, vamos supor que termina a temporada e o Corinthians não tem um treinador. Qual é o estilo, ou até mesmo nome, que agrada 100% do Augusto Melo? Se você pudesse escolher um treinador, como você falou, eu quero ficar minha gestão inteira com esse cara. Quem seria, Augusto? Tem vários, Capelani, mas eu como corintiano, eu quero um treinador ofensivo, eu quero trazer a identidade, as características do Corinthians de volta. Por isso nós queremos um treinador nesse sentido, que traga a identidade corintiana de volta. Nós queremos um treinador ofensivo, nós queremos um treinador que a gente não sofra mais essa pressão dentro da nossa arena, para que a gente não sofra pressão, inclusive nos campos de adversários. Ao contrário, nós queremos um time que tenha um ataque fulminante, que seja agressivo no futebol. Você falou que tem vários nomes, você conseguiria citar exemplo de um ou outro nome? Tem vários, estão empregados, todos estão empregados, mas me agrada muito esses treinadores que estão aí, jovem. Eu acho que não só atletas, mas comissão técnica, você tem que dar oportunidade para esses jovens, que é eles o futuro, e a gente está monitorando dentro das nossas características. Mais duas para terminar. Uma minha aqui e uma do Ramiro. Se o Capelani quiser fechar, não tem problema. Ô Augusto, você está preocupado com o rebaixamento? Claro. Principalmente do que eu vi hoje, o nosso presidente atacando um adversário, sendo que ele teria que estar preocupado com o time que ele montou nessa temporada. É um time que ele não fez nenhum planejamento desde que ele assumiu aquela cadeira. É um time que ele vendeu mais de 200 milhões de atletas e eu quero entender essa receita no final do ano, esse balanço no final do ano. Então, depois do que eu vi hoje, estou muito preocupado, porque hoje deu a entender que esse presidente ele não está preocupado com o nosso time. Tendo em vista isso, Augusto, se você for eleito presidente do Corinthians, você será o melhor e maior presidente da história do clube, sim ou não? Capelani, nós vamos ser eleitos presidente do Corinthians, não tenho dúvida disso. Haja vista o desespero desses caras, a preocupação desses caras, afinal que nós estamos muito... Você está com medo da máfia nas eleições, de alguma coisa assim? Não temos medo de nada, porque o sócio com direito a voto acordou, a oposição acordou, nunca nenhum candidato, desde os anos 60, conseguiu unir uma posição que é o melhor para o Corinthians. Então, nós conseguimos fazer isso. Todos os sócios, os vitalícios, remidos, todos acordaram, viram que o Corinthians está precisando de socorro, o Corinthians precisa de oxigenar, o Corinthians precisa de gente jovem, pessoas técnicas, pessoas profissionais, para ajudar a tirar o Corinthians dessa situação, Capelani. Augusto Melo, muito obrigado pela participação conosco. Obrigado, Augusto. Você tem assim, eu não vou te desejar boa sorte. Boa sorte ao Corinthians. Boa sorte a um processo eleitoral legítimo, sem sacanagem, sem falcatrua, sem ameaças, certo? Sem brigas, sem calúnias, sem difamações. Porque o Corinthians está ficando desse tamanho, do ponto de vista moral. Entenda o que eu estou dizendo. E administrativo. E administrativo, porque o Corinthians é gigante, é um dos maiores clubes do mundo. E olha só o que conseguiram fazer. Então que seja um processo calmo e democrático, como tem que ser. E quem ganhar, seja você ou o André Negão, boa sorte para vocês. Mas até chegar lá, espero que exista, pelo menos, uma certa paz nesse processo eleitoral, porque a coisa está muito feia, realmente, nos bastidores. Por isso que o Corinthians está nessa situação, Preto. A gente tenta fazer tudo isso que você está falando, eles não deixam.
A gente apresenta projeto, eu tinha grandes projetos na eleição passada, assim como a gente tem agora, eles nunca nos procuraram, eles não deixam, é um grupo fechado, é uma SAF aquilo lá já é uma SAF, é um grupo fechado que eles não deixam o corintiano ajudá-los. Isso eu aprendi agora com o presidente do Bayern, estive lá há menos de 2 meses, Fred, e o presidente do Bayern, sabe qual, nós fizemos uma pergunta para ele, você sabe qual o conselho que ele me deu, Fred? Augusto, trabalhe para o próximo, sabe por quê? Porque o próximo que vai assumir o Corinthians, ele é corintiano, então você precisa deixar um Corinthians melhor para ele. Que é assim que esse presidente, ao invés de estar nos criticando, ele deveria deixar um Corinthians próximo, melhor para o próximo, porque o próximo, ou eu, ou o adversário, são corintianos. Esse é Augusto Melo, candidato à presidência do Corinthians pela oposição. Particularmente, eu acho que o clima tem que ser legal, que dê tudo certo, que tem que parar com calúnia, com difamação dos dois lados. As pessoas têm que pensar no Corinthians, no bem do Corinthians, que o Corinthians terá pela frente desafios muito grandes no próximo triênio, independentemente do presidente. Na realidade, os dois precisam se entender, tanto o André Luiz Oliveira quanto o Augusto Melo, e as duas partes também, da situação e da oposição, com a anuência do Conselho Deliberativo. Do jeito que está, com fortes acusações de um lado e de outro, a situação pode ficar insustentável no dia da eleição. E ninguém quer ver, é claro, mais uma confusão como foi na outra eleição, não na do Duílio, na anterior do André Sanches, quando ele teve que sair de Camburão dentro do porta-mala de um carro para não ser realmente, para não ser apanhado, dá para dizer assim, por integrantes de torcidas uniformizadas. O clima não está legal e o Corinthians é muito maior do que isso. Vamos aguardar, mas que tudo seja com muita calma, com muita tranquilidade para a eleição do final de novembro. Canal Pretes FC no YouTube, sempre um prazer muito grande contar com todo mundo por aqui. Deem like, um grande abraço e até a próxima.